Primeiro de tudo, agradecer ao Jorge por ter aceito o nosso convite, de estar aqui no Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra e aqui no nosso podcast 620. Rapidamente, o Jorge é doutorado em Filosofia Social e Política e é um dos cofundadores do Partido Livre e atualmente deputado na Assembleia da República. E muito obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. E a começar com a primeira pergunta, muito rapidamente: quem é, o que faz e onde? Sou Jorge Pinto, sou marantino. Acho que esta ideia de ligação à terra de origem é importante, o que é curioso para alguém como eu que não acredita na ideia de fronteiras. Portanto, este certo localismo cosmopolita foi uma coisa também que me foi empurrando para a política e até para a cofundação do Partido Livre. Sou engenheiro de ambiente de formação inicial, na verdade, porque não sabia bem o que é que queria fazer como estudos principais. Estava envolvido nos movimentos ambientalistas desde criança e uma amiga minha disse-me: olha, vai abrir um curso de Engenharia do Ambiente, se quiseres inscrever-te. Inscrevi-me. Fui selecionado, para mal dos meus pecados, na primeiríssima aula de uma cadeira chamada Introdução à Engenharia do Ambiente. O professor disse-nos: aqueles que estão aqui para salvar os passarinhos e as árvores podem sair, enganaram-se no curso. Eu não acho que me enganei no curso e tenho tentado ajudar os passarinhos, as árvores, mas também certamente os seres humanos, e a formação em filosofia vem precisamente tentar colmatar esta falha que há nas ciências mais duras, como a engenharia, de muitas vezes olhar apenas para a solução técnica dos problemas. Portanto, com a filosofia, certamente com a filosofia política, trazer uma visão mais abrangente e menos dura para a resolução dos problemas, o que eu acho que é a combinação perfeita num momento de crises ecológicas e de crises sociais sobrepostas. Muito bem. E quase que saltou à minha próxima pergunta, que tem a ver com a interdisciplinaridade. Portanto, esta dinâmica de ter várias disciplinas e também o seu próprio percurso mostra isso mesmo. E o 620 sendo um laboratório da interdisciplinaridade, interessa-nos muito saber de que maneira que o seu trabalho no dia-a-dia, ou até o seu percurso até agora, é interdisciplinar. Sim, é muito, e na verdade é quase tentar navegar contra a corrente, porque pelo menos quando eu estudei no ensino secundário, quando eu estudei no ensino universitário, a palavra da ordem era a ultra-especialização, não era abrir horizontes, era pelo contrário. Tu vais para um curso de engenharia, vais para um curso de engenharia do ambiente, depois vais escolher a especialização dentro do curso de engenharia do ambiente e depois, quando fizeres a tua tese, isso vai ser a área na qual tu vais trabalhar. Eu acho isto muito pernicioso. Parece-me que uma boa parte dos meus colegas seguiu esse caminho, mas acho que é muito limitado porque, enfim, nos dá ferramentas muito úteis para aquela problemática em específico, mas para tudo o resto dá-nos falta, ou melhor, não nos capacita com uma certa consciência crítica. E isto não havia no meu tempo, certamente, no ensino básico e secundário, não havia, ou muito menos havia ainda no ensino universitário, e parece-me que é o que está a faltar muito e que até ajuda a explicar um bocado o auge desta época da desinformação, a época quase do elogio, do desconhecimento e da anti-inteligência como algo a valorizar, que também não é novo. Pensemos na Guerra Civil Espanhola e o elogio à anti-inteligência que os franquistas faziam e que era assumido. Portanto, a baixa inteligência, viva a força bruta. Estamos um bocado a regressar aí. Portanto, eu acho que esta ideia da interdisciplinaridade é uma ferramenta muito importante até para combater essa ideia. Porque se eu estou equipado em várias áreas, em vários domínios do conhecimento, é muito mais difícil eu depois poder ser dominado por um qualquer poder autoritário que me queira coartar a liberdade simplesmente de pensar ou de pensar de maneira diferente do poder. E para terminar, se tem algumas perspectivas que possa partilhar connosco sobre o presente e o futuro no âmbito do trabalho que tem vindo a desenvolver. Sim, e é na linha daquilo que eu vou falar agora, daqui a uns minutos, que é a defesa intransigente da ideia de liberdade. Tentando resumir o mais possível uma discussão de muitas horas e até de muitos dias, a ideia de liberdade está desde a sua fundação em permanente confronto e conflito. Porque liberdade é algo que todos nós queremos ter e queremos ter o mais possível. Ninguém de nós vai dizer eu quero ser menos livre do que sou. Portanto, quem define o que é a liberdade tem um poder tremendo. E aquilo que está a acontecer nas últimas décadas é que a ideia de liberdade
contrariamente àquilo que aconteceu em séculos passados, tem sido trazida por uma direita ultra-reacionária e anti-libertária, na verdade, e a esquerda tem tido medo de falar da ideia de liberdade. Ou tem deixado de falar da ideia de liberdade, trazendo mais a ideia de igualdade, num balanço também, uma discussão de séculos que não interessa entrar agora. Mas, no fundo, aquilo que eu acho que é essencial, e não é por acaso que o partido no qual eu milito se chama LIVRE, é que a ideia de liberdade tem de ser conquistada e debatida. Nós temos de ir para o terreno do debate político reclamar a ideia da liberdade para nós. Porque a verdadeira liberdade, a liberdade que interessa a todos, não é a liberdade do Javier Milei, nem a liberdade do Donald Trump, que depois, à primeira possibilidade, se reflete em censura ou na falta de liberdade para aqueles que mais dela precisam. Portanto, a ideia de liberdade, entendida em moldes republicanos, que é o que eu falarei agora, parece-me ser, não só para as crises sociais, mas também para as crises ecológicas, a grande batalha que nós vamos ter pela frente em tudo, porque muito mais cedo do que tarde, temo, e peço desculpa pelo meu pessimismo, vamos ter de voltar a lutar pela ideia de liberdade, coisa que se calhar há 10 anos seria impensável. E terminamos com este repto que pode ser pessimista, mas também pode ser o contrário. E ficamos entusiasmados para ouvir a palestra do Jorge Pinto. E agradeço mais uma vez a disponibilidade e até à próxima.